Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Antes de começarmos, eu quero agradecer aos membros do canal no YouTube e os apoiadores do canal no Catarse. Por menor que seja a sua contribuição, ela me incentiva a continuar. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do explorador português Vasco da Gama. Vasco da Gama foi o primeiro europeu a conseguir chegar às Índias pelo mar, país que representava um importante centro comercial e produtor de especiarias, tecidos e pedras preciosas. Essa empreitada representou uma das mais importantes viagens na época das grandes navegações, que resultou no domínio das rotas comerciais pelos portugueses, que até então era dominada pelos italianos e árabes. A obra Os Lusíadas, do poeta português Luís de Camões, foi inspirada na viagem às Índias de Vasco da Gama. Vasco da Gama nasceu em 1469, em Sines, Portugal. Era filho ilegítimo de Estevão da Gama, casado com Dona Maria Isabel Sodré. Sua família era nobre e abastada. Vivendo com a família junto ao porto de Algarves, Vasco da Gama passou a infância num ambiente de marinheiros e viagens. O pai de Vasco da Gama, Estevão, era um navegador experiente e colocou o filho para estudar navegação e matemática em Évora, onde Vasco adquiriu conhecimentos sobre matemática, navegação e também astronomia. Ao completar 18 anos, ele já estava iniciado na arte de navegação. Desde a formação de Portugal no século XII, uma das principais atividades econômicas dos portugueses era o comércio marítimo, sendo o primeiro país europeu ultramarino. Portugal tinha estabelecido feitorias na África para a exploração de ouro e, como sabemos, o comércio de pessoas escravizadas. A partir de 1460, expandiu suas navegações no Golfo de Guiné em busca de marfim e especiarias como pimenta. Mas as expedições portuguesas não se mostravam tão lucrativas como as expedições dos venezianos e italianos, que dominavam o comércio do Mediterrâneo de produtos como especiarias e tecidos. Esses produtos eram trazidos da Índia, principalmente por mercadores árabes até o levante do Egito, e de lá os italianos as levavam para a Europa. Durante o reinado de Dom João II, em 1481, a coroa portuguesa passou a ter como objetivo estabelecer uma rota comercial marítima com a Índia e romper o monopólio dos italianos. Um passo difícil para essa jornada foi dado pela expedição do explorador português Bartolomeu Dias em 1488, que contornou o Cabo da Boa Esperança no extremo sul da África. Aproveitando a rota de Bartolomeu Dias feita até o Cabo da Esperança, que permitiu chegar ao Oceano Índico, a coroa portuguesa resolveu se preparar para a sonhada expedição para as Índias. Seu pai teria sido escolhido para essa expedição, mas com o falecimento dele e também de Dom João II, Dom Manuel o Venturoso, seu sucessor, deu prosseguimento aos projetos e atribuiu essa tarefa a Vasco da Gama, nomeando-o capitão-mor da frota de 4 naus que partiu de Lisboa, Portugal, em 8 de julho de 1497. Essa primeira expedição rumo à Índia, comandada por Vasco da Gama, com apenas 28 anos de idade, foi financiada pelo banqueiro florentino Girolamo Cernigi e contava com 160 tripulantes, distribuídos nas 4 embarcações: a nau São Gabriel, que foi comandada por Vasco da Gama; São Rafael, comandada por Paulo da Gama, irmão de Vasco; Bérrio, comandada por Nicolau Coelho; e a 4ª, carregada com suprimentos, comandada por Gonçalo Nunes. Até aquela data, essa tinha sido a viagem mais longa realizada em alto mar.
Após viajarem cerca de 20 mil quilômetros durante meses, eles chegaram às Índias em 20 de maio de 1498, 2 anos antes do Brasil ser descoberto. A viagem de Vasco da Gama foi inovadora não apenas por alcançar a Índia, mas também por conseguir uma rota diferente. Ele navegou para o oeste, em direção ao Atlântico Sul, antes de virar para leste e contornar o Cabo da Boa Esperança. Isso foi feito para evitar os ventos contrários e correntes fortes ao longo da costa africana. Ao chegar a Calicut, na costa ocidental da Índia, Vasco da Gama foi ao encontro de Samudrim, soberano do Malabar, e lhe ofereceu diversos presentes, como espelhos, contas de vidro e lã, e lhe entregou também uma carta do rei de Portugal solicitando liberdade de comércio para os lusos. Mas, dado ao baixo valor dos presentes oferecidos em relação ao alto valor das mercadorias indianas, Samudrim foi hostil com Vasco. Os portugueses também enfrentaram a hostilidade dos negociantes árabes, que já tinham comércio estabelecido na região. Em 29 de agosto de 1498, Vasco da Gama empreendeu a viagem de volta com as embarcações repletas de especiarias, tecidos e pedras preciosas. Porém, uma epidemia de escorbuto diminuiu drasticamente a tripulação, que ficou reduzida para apenas 35 homens. Uma das naus, a São Rafael, comandada por Paulo Gama, teve que ser queimada. Em março de 1499, passaram novamente pelo Cabo da Boa Esperança e só atingiram o Tejo em setembro, quando Vasco da Gama entrou em Lisboa sendo recebido triunfante, mostrando que a viagem era viável e lucrativa. Após essa viagem, estava descoberta uma nova rota de comércio que dava acesso direto às riquezas do Oriente, quebrando assim o monopólio dos árabes e venezianos, e a coroa portuguesa e a classe burguesa portuguesa passaram a obter elevados lucros com as especiarias, joias e tecidos vindos da Índia. Em 1502, Vasco da Gama comandou uma segunda expedição e voltou à Índia com 20 embarcações. Durante essa segunda viagem, Vasco da Gama enfrentou resistências violentas e recorreu a métodos brutais para assegurar a posição de Portugal na Índia. Ele bombardeou Calicut e capturou navios muçulmanos. Ações que foram criticadas tanto na época quanto por historiadores modernos. Chegando lá, por fim, fizeram a aliança com os reis de Cochin e Cananor e também estabeleceram feitorias e entrepostos comerciais na África e na Índia. Vasco da Gama voltou para Portugal no ano seguinte, em 1503, com os navios carregados de especiarias, joias e tecidos. Apesar de sua importante contribuição, ele não foi imediatamente reconhecido com grandes honrarias. Apenas em 1519, mais de 2 décadas após a sua primeira viagem, o rei Dom Manuel I lhe concedeu o título de Conde da Vidigueira, recebendo terras e títulos em reconhecimento por seus serviços. Em 1524, fez a terceira viagem à Índia, onde a feitoria portuguesa estava sendo desastrosamente governada por Dom Duarte de Menezes. Chegando lá, pôs fim aos atos de rebeldia contra os portugueses em Calicut e também conseguiu concluir um tratado favorável aos portugueses em Cochin. Como reconhecimento, recebeu do rei português o título de vice-rei da Índia. Mas, pouco tempo depois, contraiu malária e não resistiu, falecendo aos 56 anos na cidade de Cochin, Índia, em 24 de dezembro de 1524. Seu corpo foi inicialmente enterrado em Cochin e depois enviado para Portugal. Vasco da Gama é lembrado como um dos maiores exploradores da era dos descobrimentos. A descoberta da rota marítima para a Índia teve um enorme impacto econômico e político, transformando Portugal em uma potência naval e um dos maiores centros comerciais do mundo. Ele abriu o caminho para a colonização europeia na Ásia, influenciando profundamente a história mundial.
Vasco da Gama é celebrado como herói nacional em Portugal. Suas viagens foram imortalizadas no épico Os Lusíadas, de Luís de Camões. Ele foi casado com Catarina de Ataíde e com ela teve 7 filhos. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha, 5 estrelas no Spotify, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. Vamos incentivar a cultura em nosso país. Se puder, se torne membro do canal no YouTube ou apoie o canal no Catarse. Por menor que seja a sua contribuição, ela me incentiva a continuar. Até a próxima história!